Tá? Ainda fundo agora. Ó, isso aqui. Por isso que eu falei assim, o Lula, ele trouxe vários, levantou, ele e o Pablo, vários assuntos pertinentes que estão ali, né? Permeando o debate político do Flamengo. Então não deixou de perguntar e tal. E aqui é quando ele responde o Toches e o estádio. O Lula levanta uma fala do Toches no lançamento, que foi feito no lançamento da candidatura do BAP, né? E pede para ele responder. Antes disso, hein, passar aqui, essa parte aqui é muito boa. Eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação. Quem tiver no X também pode deixar o like, pode dar aquele retweet. Também, né, quem estiver no Facebook pode também deixar o like, se inscrever no canal e ativar. Aliás, no Facebook não. No Facebook dá para você deixar o like e seguir a página @poetatulio, tá? E aqui, claro, quem quiser e puder se tornar membro vai estar me ajudando, né, muito ao lado do botão de inscrever-se, tem seja membro, e tem a chave Pix lá em cima, cflamengo@gmail.com, agradecendo demais a galera que vem contribuindo, né? Já veio aqui, ó. Eu botei já o YouTube Premium, amigo. Agora não tem mais propaganda e graças a vocês aí ajudando aí sempre, né? Muito obrigado, geral. Então a chave tá lá em cima, cflamengo@gmail.com. Deixa eu dar mais um salve aqui, ó. Vai começar a festa. Tá aqui com a gente o Jonatas Pacheco. O Landim parece apelar mais pro acredita em mim que ele é o melhor do que de fato qualificar o Duns como melhor. Em termos de estratégia, ele, ó, quando ele fala do Duns lá no Charla, foi assim, muito ruim. Quando ele vai definir, né, no caso, não vou definir não, quando ele vai apresentar as virtudes, né, do Rodrigo, foi muito ruim lá. Nessa entrevista com o Homem Megão, ele foi um pouco melhor, mas é muito... o cara estava do meu lado, estava trabalhando comigo, estava, né, tipo, não, ele não fala, o Rodrigo é bom nisso, ele fez isso aqui no jurídico e tal, periri, parará, tá prometendo, né, falando de fato das virtudes, das atribuições, né, do candidato. Mas vamos embora que essa parte aqui é muito, muito importante. Do jeito que a arquibancada gosta. O seu ex-VP de Finanças, é assim que eu vou falar, porque eu estava lá, ele citou que saiu da pasta deixando 250 milhões no caixa. E ele disse, ele abre aspas para Rodrigo Toches. Deixei 250 milhões na pasta e será que esses 250 milhões ainda está lá? Tá, então vamos lá. Assim, primeira coisa que a gente tem que deixar claro aqui é o seguinte, que não fique a percepção de que ele disse assim, eu deixei 250 milhões no caixa, que ele contribuiu para botar esses 250 milhões no caixa. O diretor financeiro do clube, ele não contribui para a receita do clube. Quem contribui para a receita do clube, quem gera a receita para o clube, é o futebol e é o marketing. Fundamentalmente, são as duas áreas que mais contribuem para a receita do clube. Então, é o seguinte, e eu quero dizer o seguinte, já teve um período no Flamengo, que foi quando eu entrei em 2013, que eu fui ser vice-presidente de planejamento e orçamento para ajudar o Flamengo, em que a área financeira e a área de planejamento e orçamento eram, vamos dizer assim, um desafio. Por quê? Porque o clube não tinha dinheiro e ele não gerava dinheiro. No ano anterior, ele tinha tido 212 milhões de receita e tinha tido um prejuízo líquido, ou seja, a dívida do Flamengo aumentou em 63 milhões no ano de 2012. Ou seja, a gente aumentou o buraco em 63 milhões de algo que já era perto de 700 milhões. Então é o seguinte, hoje no Flamengo, você ser diretor financeiro, você não tem nenhum o que eu chamo projeto estruturado, que é uma aquisição ou uma fusão de uma empresa, ou você não precisa fazer nenhum... Isso aqui eu discordo muito dele, porque assim, assim como foi no Charla, eu acho que ele coloca ali como se fosse o papel, tanto do vice-presidente financeiro como agora do diretor, não tivesse um papel relevante dentro da estrutura de administração do Flamengo. Né? Ele não traz dinheiro, sim, assim como vamos lá, o VP do Flagávia, ele leva dinheiro para o Flamengo, ou se ele leva dinheiro suficiente para poder, por exemplo, trazer a sede, né, superavitária, não faz, mas assim, tanto o vice de finanças, dentro dessa estrutura atual, como o diretor de finanças, ele tem um papel do seguinte, geralmente quem ganha o dinheiro, né, quem sabe vai saber, né, a garantia de quem sabe gastar. Né? A gente já viu casos aí, você pode pesquisar. O cara ganhou na Mega Sena, era pobre, né? Foi lá, torrou o dinheiro. Cara, uma vez eu vi uma história dessa aí nesses programas, não sei se era Globo Repórter, mas algo parecido. O cara ganhou na Mega, o cara todo dia, o cara morava num barraco com a mãe, o cara não deu nada pra mãe, viajou, alugava carros de luxo, não sei o que, o cara ficou pobre, pô.
Não necessariamente que, né, quem ganha o dinheiro, quem leva o dinheiro para o clube, é quem vai saber gastar o dinheiro. Então, eu vejo que o papel hoje, né, lógico, aí eu concordo com ele. Hoje, talvez o vice-presidente financeiro, a depender de como você vai gerir o estádio, tá? A gente vai falar disso aqui já já. E o diretor financeiro pode não ter papel estruturante, né? Em grandes aquisições, a gente vai ter aquisição a gente vai construir o estádio. Caso não façam, como o Valim já sugeriu, de você ter um caixa separado, e o Valim também, a gente viu aqui ontem, o Valim sugere até né, que tenha um comitê, uma comissão financeira, né, para o estádio. Se você fizer com que isso passe diretamente pelo caixa do clube, sem ser separado, tanto o diretor financeiro como o vice-presidente financeiro vai ser importantíssimo na questão do estádio. A não ser que você monte um grupo independente, né? Porque, assim, o vice-presidente financeiro, né? Vamos lá, vamos pegar o que fazia, o que fez Toches na gestão do Landim, do Bandeira, Prakovnik, o Valim, todos eles. Cara, os caras criaram, né, esse planejamento estratégico junto com outras pessoas, junto com o próprio Landim também, né, para serem tocados no dia a dia por profissionais sendo gerenciados por eles, né? Então, assim, lógico que grandes decisões importantes, o diretor financeiro não tinha poder para chegar lá, por exemplo, e falar, por exemplo, vamos lá, vou lembrar aqui, renovação do Diego Alves. O Flamengo foi lá, fechou, os caras já apertaram a mão do Diego Alves, o Brasil Spindle, e o financeiro, cara, encrespou. Porque o diretor não tem autonomia para chegar e falar assim, vai lá, gasta não sei quantos milhões, paga um salário de não sei quantos milhões, quantos mil, ou R$1 milhão. Não tem essa autonomia. Ele vai passar. Isso para quem está em cima, para quem montou aquele plano estratégico, né? Para ele tocar no dia a dia. Então, mas, cara, a gente está falando de administração de dinheiro. O cara não fica lá como um banqueiro, tipo, parado e guardando o dinheiro do Flamengo. Isso aí você usa uma conta no banco. Pô. O cara tá ali para falar o seguinte, olha, por exemplo, o cara do futebol, o vice-presidente do Flagávia, o vice-presidente da base, chega lá e fala, olha, eu quero comprar jogador, eu quero construir um hotel aqui na Gávea, eu quero... O diretor financeiro ou o vice-presidente financeiro que for vai falar, olha, cara, se a gente investir essa grana aí pra gente construir um hotel aqui na Gávea, cara, vai dar problema. Ó, se a gente comprar esse jogador aqui, não dá para comprar por esse valor, Braz. Pô, cara, porque aqui, ó, isso aqui pode impactar aqui. Os esportes olímpicos, pô, olha, cara, a gente não pode trazer aqui o atleta ou o atleta tal, porque, porra, não vai. Então, assim, um dos grandes papéis, além de não só participar de projetos estruturantes, pelo menos na minha visão, é também de administrar o dinheiro, de como o dinheiro vai ser melhor utilizado, né? Então, ele vai chegar e vai falar, olha, você vai pagar, 2,5 milhões de reais pelo Martial. O diretor financeiro vai chegar e falar, olha, isso aqui pode impactar financeiramente. Pode impactar. Então, assim, acho que não vale a pena a gente fazer esse investimento. Claro que quem manda é quem está com a caneta na mão, é o presidente, que vai chegar e ele tem autonomia para chegar e falar, olha, beleza, você trouxe essa observação, mas vale o risco, eu vou... Show de bola. Mas a gente tem que entender... tanto o papel do vice-presidente como do diretor financeiro, que não está lá só para guardar o dinheiro. Ele está para administrar e ajudar também as outras partes da melhor maneira de você utilizar aquela grana. Porque se fosse assim, não precisa, pô. Então tira. Não precisa. Tira o Demian Fioca, que é amigo do Landim, tira lá, pô. Não precisa. Demite o diretor financeiro, exonera o vice-presidente de finanças e o Landim acumula o cargo. E aí toca. Não precisa. Para que você vai ter lá vai pagar um diretor financeiro um valor exorbitante para um executivo de mercado? Que os caras têm salários altos, altíssimos, né? Hoje aí vou botar na casa de mais de 100 mil reais um cara desse. Tira o cara, pô. E aí, já que não é tão importante, né? Ó, o Edmilson Nascimento tá aqui. Bahia, Imundo, Flamengo. Cara, assim... eu sei que você tá chorando. A gente não tá aqui falando de futebol, mas tá aí, seus 5 minutos de fama. Sada, eu entendo como uma forma de reduzir o impacto do Toche para Cobre e Covalim durante tudo. Eu também vejo dessa forma. E assim, não consigo entender o porquê disso. Porque eles nomearam um vice-presidente lá, que eu tenho certeza que vai ser apresentado no dia do lançamento com toda a pompa. Falar, estamos aqui com o Demian Fioca, que foi presidente
do BNDES e tal, periri parará, para dizer que o cara é muito importante, que a gente pode confiar o nosso dinheiro àquele vice-presidente que eles estão apresentando ali. Eu não vejo por que precisa diminuir, né? Então você vê que a comunicação toda, ela assim, do Landim, nessa questão, quando entra nessa questão eleitoral, e aí então você tem um adversário que está do outro lado, eu vou partir para uma retórica de diminuir, esvaziar o que essa pessoa fez. Ele fez isso no Charla então, assim, não é novidade, né? Sarda não estão mais juntos, então o papel deles é menor. É basicamente, tipo isso, é isso aí. O que também, galera, assim, eu tô colocando aqui, mas é estratégia política, tá? É igual do discurso do medo, é tudo estratégia, né? É tudo estratégia, tá dentro do campo, tá dentro do jogo, cabe a cada um de nós, né? Que eu também sou eleitor do Flamengo, até eu vou votar, né? Eu vou escolher alguém para votar, né? E dentro da minha cabeça tem algumas atribuições importantes para eu votar, para eu entregar o meu voto, que mano, meu voto é muito valioso. É muito valioso. Eu não vou dar para qualquer um. Então, o meu voto vai ser o quê? Para o melhor candidato que tem um perfil, né? Que eu acho que seja melhor. Um dia eu vou fazer uma live sobre isso. Que tenha um melhor plano de governo, que seja viável. Não é o cara que vai oferecer qualquer coisa. Que seja viável, né? Que, né, tenha boa relação com a imprensa, que não persiga ninguém mais no Flamengo, né? Isso para ficar aqui, né? Que, né, aceite críticas, tá? Aceite lidar e saiba lidar com as. Não estou falando com as ofensas, tá? Com as críticas. Porra, critiquei aqui que, porra, o cara contratou um jogador, não acho que aquele jogador é bom, eu faço uma crítica. É uma crítica, né? Então, há uma série de situações aqui para mim que eu vou decidir meu voto lá no final do ano. Então, é bom a gente ter essa análise, é bom a gente ter esse conhecimento e fica a escolha de cada um, né? De você analisar. Pô, o cara tá falando ali que, né? Ó, o cara, o Maurício disse que o Dunst falou isso. Eu vou lá conferir. Pô, o Dunst falou isso aqui mesmo? O Dunst disse que o Maurício falou isso, ou que o BAP falou. Conferir, meu amigo. É porque, né, na eleição do Flamengo também não tem check, né? Check de fact, né? Você checar fatos. Tem coisas que são faladas que ninguém falou ou que ninguém fez, né? E aí você tem que ir também pegando essas coisas. Mecanismo sofisticado de financiamento. Então, assim, a vida da área financeira hoje do Flamengo é muito mais tranquila do que ela está, do que ela estava no passado. Bom, esse é o primeiro ponto. Então, assim, a vida da área financeira hoje é muito mais simples. Por quê? Porque, a rigor, a gente gera mais caixa do que gasta. Então, você tem que pegar, no final do mês, pegar o que sobrou e aplica. Então, assim, isso não tem nenhuma grande ciência nesse processo. Mas, assim, só dizendo, não é tão simples assim, mas, assim, primeiro. Então, a primeira coisa para deixar claro quem gerou esse dinheiro e botou no caixa não foi a área financeira, foram os negócios do Flamengo. Foi o fato do Flamengo ter tido um bom desempenho técnico, que permitiu ter bons patrocínios, boas negociações de direitos, de patrocínios, sabe, na parte de licenciamento, na precificação dos seus ingressos, na atração de torcedores para os estádios, no seu programa de sócio-torcedor. Foi isto que acabou gerando a receita do Flamengo, tá certo? Se o dinheiro vai estar lá no caixa, é óbvio que não vai estar, porque 148 milhões foram gastos comprando o terreno do Flamengo, que, na verdade, não é surpresa para ninguém, né? Na verdade, outro dia eu estava vendo um vídeo que mandaram para mim da campanha do Maurício Gomes de Matos, na qual o Márcio Braga pede a palavra e fala que o Tostes foi no ouvido dele pedir para ele para não comprar o terreno do Flamengo, né, para a gente não ter o nosso estádio, né? Então, que as pessoas entendam, quer dizer, existe, claro, uma visão clara, um compromisso claro de outras campanhas, no caso ali o Márcio Braga falando pelo Maurício, e também do BAP, de serem contra o estádio. Não tenho a menor dúvida. Se qualquer um dos dois for eleito, não vai ter a menor chance do Flamengo ter esse estádio, pelo menos, tocado durante esses próximos 3 anos. A chance é simplesmente zero. Isso aqui, assim, é só para, mais uma vez, ganhando o Maurício, ganhando o Dunst, ganhando o Pedro Paulo, ganhando o Delaí, ganhando o BAP, gente, ganhando qualquer um, o Flamengo assinou um papel se obrigando a cumprir prazos para apresentar o projeto, para construir o estádio. Não tem essa que, nos próximos 3 anos, não, se eles ganharem...
não existe isso. Isso aqui não. Ele pode falar que os caras foram contra, que não sei o quê, ou que são contra e tal. É aquilo que eu tô falando. Você vai lá, você procura, vê se tem alguma fala do BAP, do Maurício, ou do Márcio Braga dizendo que é contra o estádio e tal, e você analisa. Mas ele falar que se um deles ganhar, que os próximos 3 anos eles não vão fazer, eles não podem fazer isso. Se eles fizerem isso, eles vão causar dolo ao Flamengo. Eles vão pagar pela lei de responsabilidade fiscal, porque se o caso o Flamengo não cumpra os prazos, né, que estão lá determinados pela prefeitura em edital, o Flamengo vai sofrer sanções. E esses caras vão estar prejudicando o Flamengo. Não pode fazer, não tem isso não existe. Aí de que os caras não vão fazer, é loucura isso, sim. Mas, bom, eu quero entrar aqui nessa questão de finanças, eu acho que é uma parte importante. E assim, gente, eu estou colocando isso aqui, algumas coisas que é de questões políticas e algumas coisas são impossíveis. E algumas coisas aí que as outras campanhas têm que responder. Ele falando ali do candidato, ele falando do Toche, disso, daquilo, eles têm que responder. Agora, as questões mais abrangentes como essa, de que, porra, vai ficar lá 3 anos e tal, não vai, nem o Dunch pode, pô. O Dunch ganha a eleição e fala assim, pô, eu não vou agora construir estádio aqui, eu vou, sei lá, contratar jogador. Ele não pode fazer isso, ele tem obrigações para fazer, né? Mas ele está falando ali de que hoje está muito tranquilo as finanças do Flamengo. E aí cabe, ontem saiu uma matéria que acho que está dentro do assunto aqui, né, do Rodrigo Matos, tá? Uma matéria do... E eu estou colocando isso aqui porque isso vai virar pauta eleitoral, ponto. Então, tudo que eu ver que qualquer assunto, como do estádio também, é pauta eleitoral, eu trarei aqui para a gente debater, tá? Com todos os lados. Então, trarei o lado que falou, né? Trarei a defesa, trarei todos os lados, independente da campanha, tá? Bom, o Rodrigo Matos publicou ontem sua coluna no UOL, lembrando, os links todinhos do que a gente está citando aqui estarão no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo no YouTube, tá? Rodrigo Matos publicou ontem essa matéria aqui. Flamengo tem redução do caixa e aperto financeiro após série de gastos. Ele vem. Clube com receita acima de 1 bilhão, o Flamengo tinha quase 200 milhões em caixa ao final do primeiro semestre, o que lhe permitiu pagar à vista pelo terreno do gasômetro. Mas a série de gastos nos últimos meses reduziu bastante a disponibilidade de dinheiro no rubro-negro e gerou uma situação financeira mais apertada. Esse foi o cenário exposto em reunião do Conselho Deliberativo de quinta-feira. A situação foi confirmada ao blog por diversas fontes do clube com conhecimento dos números. Pelas demonstrações financeiras, o Flamengo tinha exatamente 187 milhões de caixa livre ao final do semestre. Só que uma parte significativa desse dinheiro, 120 milhões, é de caixa gerado do Maracanã, portanto, é dividido meio a meio com o Fluminense. Isso provavelmente é por causa do contrato anterior, né? Agora o Flamengo tem 65% do Maracanã. Outra parte era referente a uma antecipação da Globo pelo contrato de TV do Brasileiro de 56 milhões. Na quarta-feira, um membro da Comissão de Finanças do Conselho, Marcelo Aguiar, fez uma exposição sobre as finanças do primeiro semestre, mostrou essa realidade. Então, o que rolou na quarta-feira? Na quarta-feira, a gente teve uma reunião em que, né, isso agora também está no estatuto, em que a diretoria, né, no Conselho Deliberativo, tem que apresentar, né, a execução orçamentária. Então, o que é isso basicamente? Você pega lá, você aprovou, né, lá dentro do Conselho de Administração, no ano anterior, o orçamento, e a diretoria vai prestar conta se ela está cumprindo aquele orçamento que foi aprovado. É basicamente isso, tá? Então, foi isso que rolou na quarta-feira. Aí você teve a apresentação lá da Comissão de Finanças do Conselho Deliberativo e diretor financeiro que vai explicar, periri, parará, todo mundo vai dar suas explicações, tá? Diante da exposição da Comissão de Finanças, o presidente Rodolfo Landim disse que reverteria a situação do caixa com a venda de 1.000 cadeiras do futuro estádio com uma arrecadação de 150 milhões. Ele estava contrariado com o questionamento, segundo o relato de presente. Eu não tenho como confirmar isso porque eu estava distante, né? Eu, como não consigo enxergar muito de perto, então eu costumo ficar longe, sou meio surdo, por incrível que pareça, então eu fico perto onde está o som melhor e onde eu consigo ver, né? Então eu não vi se o Landim estava contrariado, eu escutei a fala dele, mas não sei se ele estava contrariado. A venda de cadeiras não foi aprovada no Conselho, nem o estádio começou as obras. Tudo isso, gente, muitos passos da construção do estádio terão que passar pelo Conselho. A própria construção do estádio vai ter que passar pelo Conselho.
Além disso, conselheiros criticam o fato de ser uma antecipação de receita de gestões futuras. O déficit do Flamengo registrado no primeiro semestre foi de 79 milhões, até porque o clube teve venda de jogadores baixas e pagou por De La Cruz à vista. A primeira parte do ano tem tradicionalmente menor receita e tem déficit, o que já ocorreu em outros anos. É porque você tem arrecadação menor por causa das competições, né, bilheteria e tal, os principais jogos, né, acabam acontecendo no segundo semestre, e então você tem esse impacto aí no primeiro semestre com relação à finança. Em julho e agosto, o Flamengo desembolsou 146 milhões para a compra do terreno do gasômetro. Isso reduziu bastante o caixa do clube. E aí, gente, a gente tem que entender o seguinte. O caixa do clube, eles utilizam lá, e acho isso extremamente correto, havia um caixa livre, não é um caixa simplesmente para o Flamengo... tem dinheiro em caixa para contratar e tal. Era como se fosse uma... tem algumas instituições que chamam de reserva prudente. Então, você pega o gasto que você tem no mês, né? Eu gasto, vamos lá, na sua casa. Eu tenho um gasto na minha casa com pagamento de conta de luz, telefone, água, internet, celular de, sei lá, 5 mil reais, né? Então, com 5 mil reais, você paga todas as suas dívidas, as suas despesas correntes. Então, você cria uma reserva prudente com 2 meses, né, dessas suas despesas. Então, você vai deixar no banco lá algo em torno de 10 mil, 11 mil reais. Pô, tu teve um problema, parou de trabalhar, sofreu um acidente, foi assaltado, sei lá, tu tem essa grana, tu não vai passar aperto, porque tu vai ter esse dinheiro para você pagar. E era mais ou menos isso, né, que o Flamengo tinha nesse dinheiro de caixa livre, que, logicamente, né, por exemplo, na época da pandemia, o Flamengo, né, o futebol parou, então você não teve bilheteria, você caiu drasticamente a arrecadação não só do Flamengo como de todo mundo, mas o Flamengo tinha essa reserva, né, prudente, vamos colocar assim, ali, que fez com que o clube, né, não passasse aperto e, claro, não fizesse também com que seus funcionários sofressem de alguma forma. Então, assim, esse dinheiro que estava lá em caixa, até porque o Flamengo não é um clube com fins lucrativos, né? Estava lá para isso. Pintou uma reserva, uma urgência, a gente tem essa grana, e, logicamente, essa grana ela foi utilizada para aquisição lá do terreno e, logicamente, também para pagamento de algumas contratações, né? E aí, um dos questionamentos que a galera faz é o seguinte: primeiro, com relação ao pagamento do terreno, por que Landim não quer uma readequação orçamentária, né? De votar, de você acertar o orçamento do Flamengo, porque não estava previsto, né? Ou seja, naquele orçamento aprovado lá em novembro, dezembro de 2023, não estava prevendo um gasto com terreno, correto? Então vamos readequar o orçamento. Não querem fazer, né? E aí as pessoas questionam e também, né, do impacto que vai ter, né, no caso, no caixa do clube, na saúde financeira do clube, de não ter essa reserva ali. Basicamente isso, vamos seguir aqui com a leitura. Ainda não está claro se agora o Flamengo vai ter que recorrer, ou já recorreu, a sua conta garantida com os bancos BRB e Santander para recompor o caixa. O clube tem como premissa manter dinheiro para não ter problemas com despesas, idealmente de 2 meses. A demonstração financeira do clube do semestre cita a importância de manter o caixa saudável. Tá? Sempre foi uma prioridade da gestão de Rodolfo Landim, o que ocorreu na maior parte dos 6 anos, menos na pandemia por restrições óbvias. Mais perto da eleição, os gastos aceleraram. E aí, gente, a gente tem que pegar o seguinte: muitos dos gastos que aqui a gente está falando, está descrevendo, que o Rodrigo Matos também descreve na matéria dele, são gastos que foram feitos após junho. A análise orçamentária que está lá, que foi feita, né, lá no Flamengo, no dia da reunião, foi até junho. O gasto com terreno, Alcaraz, Plata, não sei o que, foi tudo após, né? Tudo após, agosto. Vamos embora. Fora a questão do estádio, o clube investiu 110 milhões na compra de Carlos... Fora a questão do estádio, perdão, o clube investiu 110 milhões na compra de Carlos Alcaraz e outros 23 milhões na aquisição de Gonzalo Plata. Houve ainda aumento de despesas correntes com Alexandre e Michael, ambos com salários e luvas. Essas compras são parceladas e, portanto, terão peso nos próximos anos. Pelas contas do meio do ano, já havia uma dívida com compra de jogador de 271 milhões do Flamengo, enquanto a previsão de recebíveis com negociações era de 208,8 milhões. Agora, a diferença aumentou. Não houve vendas grandes, pois as negociações de Wesley e Fabrício Bruno não foram para a frente.
e é provável que ocorram negociações no final do ano para compensar. O Flamengo perdeu a oportunidade ali, eu não vou entrar no mérito aqui, se perdeu, deixou de perder, não quis vender, não é isso que eu quero debater, mas com a não venda desses dois jogadores, Wesley e Fabrício Bruno, se tivesse vendido, o Flamengo estaria numa situação orçamentária, tá? A gente não está analisando a parte técnica de elenco, a gente está falando do orçamento. Estaria com uma situação orçamentária e de caixa também melhor, né? Melhor porque você primeiro teria cumprido, né, com a previsão de negociação, né, de vendas, e você estaria melhor, com certeza. E aí, qual a ideia que, segundo o Rodrigo Matos está passando? Chega no final do ano, acabou dezembro, você vende dezembro e você lança ainda, né, no balanço de 2024 essas vendas. Então, vai deixar você com uma situação melhor, né? Há um aspecto positivo nesse cenário. A dívida do Flamengo até o final de 23, diga-se, era bem baixa, 167 milhões de débito líquido, ou seja, o clube tinha uma capacidade de se endividar mais. Houve aumento do passivo circulante, compromisso a curto prazo, durante 24. Só o valor do adiantamento, de adiantamentos saltou de 120 milhões para 192 milhões ao final do primeiro semestre. O blog procurou a diretoria do clube para ouvir explicações sobre o caso, e aí, de início, eles não quiseram responder, tá? A matéria que levantava lá. E aí, depois, o Flamengo soltou uma nota. E mais tarde, o clube divulgou uma nota sobre o tema que vem a seguir. Eu vou ler a nota já do Flamengo. Antes de continuar aqui, deixa eu dar uma lida aqui em vocês, rapidamente. O Sarda, sim, estratégia, mas eu entendo ser o oposto ao que o Flamengo passou desde 2012. É uma garantia, a garantia sou eu. Não precisa mais de ninguém, somente eu e os meus. É basicamente isso que ele está falando, né? Basicamente isso. Cláudio Cruz, um abraço aqui para ele aqui, Cláudio Cruz. Adriano Rubro Negro. Marcelo Cunha, quando o Paquetá chega? Não chega, né? Aqui o Adriano fazendo aí suas manifestações. Bom, aí a gente... Essa matéria do Rodrigo Matos, assim, repercutiu enormemente, tá? Politicamente, não preciso nem dizer para vocês, todo mundo saiu nos grupos, todo mundo começou a debater. E aí, a gente teve esse vídeo aqui até do Mauro, ó. Vou colocar esse vídeo aqui do Mauro César falando sobre essa matéria, tá? Espera aí. No seu blog, já comentou também no UOL a respeito do caixa do Flamengo. O caixa do Flamengo, se não está zerado, tudo indica, está muito próximo disso. Por conta não só das contratações feitas agora nessa segunda janela, mas especialmente pelo investimento realizado na compra do terreno para a construção do estádio. Eu já entrei em contato com a comunicação do Flamengo pedindo uma entrevista com algum dirigente capacitado para falar a respeito do tema, que é fundamental. Não é para o torcedor do Flamengo ficar apavorado, o Flamengo não vai quebrar, o Flamengo não vai entrar numa dívida maluca de uma hora para outra, não vai. Mas é para ficar em cima mesmo, porque no clima das eleições, descontrole financeiro é algo muito fácil de acontecer. Muito fácil de acontecer. E, claro, no momento que o Flamengo começar a construção do estádio, ele vai contrair automaticamente uma dívida de mais de 1 bilhão, 1,5 bilhão. O estádio vai custar isso. Então tem que estar preparado financeiramente. Tenho falado muito sobre esse assunto, é muito importante nesse momento, nesse período de eleições, o torcedor, não só o associado que vota, mas o torcedor do Flamengo está muito ligado. E cabe à gestão de Rodolfo Landim explicar o que há com as finanças do Flamengo. O Rodrigo Matos tentou ouvi-los. Ninguém falou a respeito. E aí, Landim? Vamos explicar direitinho? Vamos? Explicar o que está acontecendo com as finanças do Flamengo? O companheiro Rodrigo Matos já publicou no seu blog, já comentou também no UOL. Teve esse vídeo aqui, né? O Mauro César cobrando. E aí, depois, o Flamengo emitiu uma nota, né? Já à noite, né? Às 18 horas, o Flamengo emitiu uma nota. E a nota fala o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo, tendo em vista a matéria do portal UOL, escrita pelo jornalista Rodrigo Matos, na data de hoje, dia 13 de setembro de 24, com o título Flamengo tem redução de caixa e aperto financeiro após série de gastos, vem a público esclarecer alguns pontos. As demonstrações financeiras de junho deste ano, publicadas pelo clube, estão em linha com seu orçamento. O Flamengo apresentou um resultado econômico e um caixa melhor do que o orçado para o período. Mas é aquilo que eu falei, né? Os gastos, né, que foram, vamos dizer assim, não previstos, foram feitos depois de junho. Atualmente, o clube vive um ambiente político devido à proximidade das eleições. O jornalista acima citado reconhece que o assunto surge de informações que recebeu de conselheiros da oposição. Aí, assim, né, eu vou em cada
né, em cada questão que vai falando aqui, né? Aí eu fui procurar aqui se tinha de fato, né? Aqui o Rodrigo Matos ele falava na sua matéria de que ele ouviu isso de conselheiros da oposição. E aí, ó, aqui, ó, a situação foi confirmada ao blog por diversas fontes do clube com conhecimento dos números. Ele não fala aqui que foram conselheiros de oposição, tá? Só para deixar isso claro ali com relação à matéria do Rodrigo Matos. A matéria cita uma análise feita pela Comissão de Finanças do Conselho Deliberativo subordinada a um apoiador declarado de um candidato de oposição. Ele está dizendo que, no caso, a Comissão de Finanças teria feito uma análise manipulada, né, para considerar, criar uma narrativa de que o Flamengo pode passar por dificuldades, né, a mando do Alcides, que é presidente do Conselho Deliberativo. A nota basicamente está falando isso. Ó. Subordinado a um apoiador declarado de um candidato de oposição que levou em consideração premissas não oficiais para emplacar uma narrativa de que os investimentos feitos pelo Flamengo possam causar dificuldades financeiras ao clube. A respeito dos investimentos em atletas, os valores mencionados na matéria são econômicos que não se refletem na mesma medida no caixa. Como mostra o histórico das nossas contratações, elas são, em sua maioria, feitas a prazo e o clube tem contratos recentemente renovados de receitas recorrentes com valores acrescidos suficientes para manter a sua saúde financeira e o cumprimento de suas obrigações em dia. Basicamente, o Flamengo fala que, beleza, a gente contratou, mas a gente aumentou nossas receitas, né, recorrentes e está tudo safo, está beleza. Foi graças a essa saúde financeira que o Flamengo pôde reformular seu elenco diante dos desafios que a temporada nos impôs, participar do leilão promovido pela Prefeitura do Rio de Janeiro e arrematar o terreno do gasômetro para a construção do seu estádio. Sonho antigo de toda a nação. Decisão esta que foi aprovada pelo Conselho Deliberativo do clube. A expectativa para o final do ano de 2024 é de um resultado positivo, mesmo com todos esses investimentos e um caixa equilibrado suficiente para manter a sua operação e um elenco qualificado em alto nível capaz de seguir disputando todos os campeonatos com protagonismo, honrando a sua história vencedora. Vale ressaltar que a atual gestão é a que gerou mais receitas, entregou lucro, pagou dívidas, conquistou esportivamente e investiu em patrimônio na história do Flamengo, com reconhecidas melhorias na sede, arrematando o terreno do estádio, vencendo a licitação do Maracanã e ampliando e modernizando o centro de treinamento Jorge Elal. Tudo isso tendo as melhores práticas de gestão e a responsabilidade financeira norteando todas as nossas decisões. E assim, a nota para mim, ela não foi boa, tá? Ela não, como o Gabriel Braga está falando aqui, ela não contesta os números, ela não fala dos adiantamentos, ela não nega que houve adiantamentos de cota de TV, de que o Landim, né, falou de que vai adiantar, por exemplo, a venda, né, utilizar a venda de cadeiras do estádio para amortizar, né, no caso, o caixa do Flamengo lá, para poder ter um superávit. E aí o que eu entendo com isso, que é aquilo que a gente estava falando da questão do estádio, de ter, né, um diretor de finanças, o VP, de que o estádio, pelo menos pelo que eu entendo até agora, o dinheiro dele vai passar pelo mesmo caixa do Flamengo. Então vai ser uma receita que ela vai entrar, vai passar pelo caixa do Flamengo e vai estar no balanço do Flamengo ali, né, junto, né, já que ele pretende vender. E a matéria a nota, ela não responde a isso. Ela não responde em nenhum momento. E aí, gente, para a gente seguir aqui, tem a matéria do Mundo Rubro-Negro com uma resposta também do Diogo Lemos, porque o Diogo Lemos publicou no X, né? Aí eu não estou com acesso ao X. Mas tem uma matéria do Mundo Rubro-Negro com isso. Mas antes, eu quero colocar um vídeo do próprio Rodrigo Matos no UOL, que é importante. É um cara que entende, né? Eu não sou especialista em finanças, né? Então, não é a minha seara. Mas eu vou colocar aqui o Rodrigo Matos, né, falando sobre, né, ele falando aqui sobre isso. Teve uma reunião de conselho essa semana, e aí o Marcelo Aguiar, que é um membro da Comissão de Finanças do Flamengo, expôs essa situação. Falou assim, olha, o Flamengo sempre trabalhou com caixa folgado, que era uma situação... O que significa um caixa folgado? É o dinheiro que você tem no banco. E a tese é de que você precisa ter 2 meses, mais ou menos, de operação dentro do caixa. Lá, dinheiro que você tem guardado, se o seu clube estiver super saudável, e nenhum do futebol brasileiro tinha essa situação, você tem lá 2 meses
Se acontecer qualquer coisa, qualquer imprevisto, você tem o dinheiro para pagar 2 meses, mesmo que não entre nada. Hoje o Flamengo já não tem isso. Quanto que tem de dinheiro no caixa? Ninguém sabe. Porque a diretoria não deu essa informação. Mas esse sabe que hoje tem muito menos dinheiro, pode ter zerado ou pode ter pouco dinheiro no caixa. Então, hoje o Flamengo vai operar ou com uma... Por quê? Teve esse gasto do terreno, que foi à vista, 146 milhões, precisou ser feito e tal, só que isso não estava previsto no orçamento. Então, tem duas coisas que estão sendo bastante questionadas no clube. Quanto que tem de dinheiro no caixa, que a diretoria não está informando, e por que não foi feita uma revisão do orçamento para você explicar qual é a real situação do clube, o que também não foi informado. Isso foi colocado numa reunião de conselho. Olha, a situação é essa, a gente tem uma questão de caixa que não está com essa folga toda, queríamos saber, e aí a questão é, o Flamengo já entrou na sua conta garantida, que ele tem uma conta com 2 bancos que ele pode pegar emprestado até 100 milhões de reais, com os juros baixos, é uma operação porque o clube hoje é mais saudável. Teve que entrar nessa conta garantida? Ninguém sabe. Então, isso é um questionamento que está sendo feito por todos os grupos de oposição dentro do clube e que participaram da gestão do Landim e que você hoje não tem uma resposta. Você tem uma dúvida, uma lacuna sobre a real situação do clube, quando até hoje tinha sido tratado com extrema transparência, né? Essa que é a discussão. Você teve vários gastos, esses gastos com o Carlos Alcaraz e o Gonzalo Plata são a prazo, mas vão pesar no ano que vem. Então, o próximo presidente vai ter que pagar essa conta, né? Assim como o do Michael e Alexandro, e você não sabe hoje qual é a situação real de quanto que você tem de dinheiro disponível, inclusive porque vai ter um projeto de estádio para tocar mais à frente. Quando teve, só para complementar, eu vou passar a palavra para vocês já darem opinião, quando teve esse questionamento na reunião do Conselho, o Rodolfo Landim pediu a palavra e disse que ia reverter a situação do Caixa vendendo 1.000 cadeiras do futuro estádio para arrecadar 150 milhões de reais. Aí surgem outros questionamentos. Isso é uma antecipação de receita. Não tem aprovação ainda no Conselho Deliberativo para essa venda de cadeiras, que tem que ser feita essa aprovação. E você sequer começou a obra. Então, vai vender uma cadeira do estádio que ainda a obra nem começou. Então, hoje, às vésperas da eleição, há 2, 3 meses da eleição, você tem uma situação que não aconteceu na gestão do Landim até agora, que ele sempre trabalhou com um caixa muito folgado, um clube com bastante dinheiro para operar, com exceção do período da pandemia, que foi um período de aperto financeiro que todos os clubes passaram. Não tinha ele, óbvio que tinha que fazer, e eles passaram muito bem. Uma coisa que eu ouvi, por exemplo, de um conselheiro que é de oposição e que entende muito das finanças, é um especialista no assunto, e que, apesar de ser de oposição, ele passou 5 anos e meio elogiando a gestão financeira do Landim. Ele me falou o seguinte: quem não está preocupado não está bem informado. Então, eu acho que a diretoria do Flamengo hoje precisaria ter uma maior transparência de qual é a situação real que não está sendo passada nem para o público, nem internamente no público. Peraí, cara. A ele falou um negócio que então, aqui com a... Peraí. A situação é essa aí, né? Que o Rodrigo passou, dos questionamentos internos, e a nota acaba não esclarecendo. Que ela também poderia trazer e falar o seguinte: olha, a gente vai ter um balanço trimestral, né, divulgado em outubro, após o fechamento do mês de setembro, mas a gente vai adiantar para vocês aqui, ó. Isso aqui está aqui, isso aqui está aqui, com coisas que poderiam até ser mais técnicas. A gente tem, né, várias pessoas capacitadas, como o próprio Rodrigo, e pessoas de dentro do clube, para analisar aquilo ali e trazer para a gente uma questão mais explicativa, né, sobre os balanços, pegando esse aspecto técnico, facilitando a linguagem dele. Não foi o caso, né? O Gabriel Braga falou: salve tudo, o que seriam esses adiantamentos que a matéria fala? Seria adiantamentos de cortes de TV, sim, desse novo contrato da Globo, né? Flamengo e Globo. André Silva, tem medo de Landim sair, entrar, BAP piorar. Aí é uma preocupação de todo mundo, né? É uma questão de todo mundo, de entrar o outro piorar e tal. O futuro a gente não sabe, né? Pode acontecer até com o próprio Dunst também, né? A gente não sabe. O futuro, por isso que é bom analisar as propostas, André, e também o que fala cada candidato. Gabriel Braga, e a nota não contestou os números apresentados pelo Rodrigo. Não contestou, né? O Jonatas Pacheco,
A nota não esclarece nada. Mais uma resposta política, não deu nenhum dado ou informação que esclareça o tema, o que me faz crer que isso tudo é verdade, mas vão tentar esconder até onde der. É que preocupa, né, cara? Você fala de adiantamento, o da TV, que talvez não seja o mais preocupante, mas o da questão das cadeiras do estádio é preocupante, e o clube não nega. Bom, deixa eu pegar aqui para vocês a matéria do Mundo Rubro-Negro, que traz também uma resposta do Diogo Dantas, né? Então, eu vou ler aqui a matéria não é muito grande, muito extensa, com a resposta do Diogo Dantas, do Diogo Lemos, perdão, aqui sobre essa matéria também do Rodrigo. Então, aqui o Mundo Rubro-Negro repercute, né? Compra do terreno do estádio, contratações reduzem caixa do Flamengo. O jornalista expõe que o Flamengo aumentou consideravelmente os gastos no segundo semestre de 2024 e afirmou que passa por aperto financeiro. Dirigente rebate afirmações, que foi o Diogo Lemos. Então, a gente vem aqui. Time de melhor saúde financeira do Brasil há alguns anos, o Flamengo adotou uma postura diferente da habitual no segundo semestre dessa temporada. Ainda que realize grandes investimentos ano a ano, as contratações e a compra do terreno do gasômetro para a construção de um estádio reduziram consideravelmente o dinheiro do clube em caixa. O rubro-negro possuía 137 milhões em caixa ao final do primeiro semestre do ano, mais 120 milhões eram oriundos do Maracanã e ainda seriam divididos com o Fluminense, enquanto 56 milhões referentes a uma antecipação da Globo pelo contrato de TV do Brasileiro de 25. A informação é do jornalista Rodrigo Matos, do UOL, que classifica o cenário financeiro como apertado nesse fim de ano. A compra do terreno do gasômetro para a construção de um estádio foi o maior impacto nos cofres, 146 milhões à vista, mas o Flamengo também realizou contratações de peso na segunda janela, incluindo a maior compra da história. O meio argentino Carlos Alcaraz foi contratado por 20 milhões de dólares, 110 milhões de reais, do Southampton, da Inglaterra. A negociação inclui 5 parcelas e pagamento final somente em 2026, uma a cada semestre, incluindo a do ato da compra. Ou seja, o Flamengo, no ato da compra, já pagou pelo Alcaraz. O Flamengo fechou o primeiro semestre em déficit de 79 milhões, muito pela contratação de De La Cruz, por 77 milhões à vista. Mas importante destacar que a previsão era de 90 milhões, né? Ou seja, negativos o déficit, e o resultado foi melhor que o esperado. Manter dinheiro em caixa sempre foi um objetivo da gestão Landim para ter segurança com despesas de até 2 meses. Contudo, o Rodrigo Matos destaca que os gastos aceleraram em ano de eleição e o próximo presidente pode encontrar com pouco ou nenhum dinheiro em caixa, como publicou. Mas pode-se dizer que o Flamengo terminar o ano sem dinheiro em caixa seria surpreendente. O clube já bateu, por exemplo, a meta de chegar à semi da Copa do Brasil. Caso chegue na final, portanto, receberá no mínimo 31,5 milhões além do previsto. Aí vem aqui, o Flamengo pode vender jogadores no fim de ano para aumentar o caixa, né? Foi aquilo que a gente falou, né? Lá em dezembro. E aí tem aqui, eu não consegui pegar na rede social porque o Diogo publicou no Twitter, né? E eu não estou com acesso ao Twitter. E eu olhei lá nas redes dele, tanto no Blue Sky, e como no Threads, e não achei, tá? Ele não colocou lá, publicou somente no Twitter. Então, Diogo Lemos rebate a afirmação de aperto financeiro do Flamengo. Vamos aqui. Íntegra. Li uma matéria do UOL sobre um suposto aperto financeiro do Flamengo. Não entendi o propósito, mas percebe-se claramente que o jornalista Rodrigo Matos, que particularmente acompanha e respeito, foi pautado politicamente de forma errada. Você vê também, assim, gente, tudo é política. Eu falo isso aqui direto. Tudo é política. Tá? A nota do Flamengo é política, a fala do Landim em defesa qualquer coisa é política, o Diogo Lemos está fazendo política. Agora, você pega questões que são muito mais exatas, né, de exatas, números, né, balanços, que são questões que ficam mais... Tem como, tá? Tem como você manipular números, mas fica muito mais difícil e você fica... olha, você não responde sobre antecipação de receita, sobre, né, um possível aperto financeiro e resume aquilo não, nós estamos vivendo, né, política, tudo questão eleitoral e tal. E aí, meu amigo, assim, a gente acaba ficando sem resposta sobre questionamentos, sabe? Assim, e aí dizer que o Rodrigo Matos, um jornalista, né, muito conceituado, gabaritado, foi pautado politicamente, assim, né? Mas beleza. Sobre o resultado econômico do Flamengo, ele foi melhor do que o orçado para o primeiro semestre. O déficit do realizado, que já era previsto, foi menor que o previsto em orçamento. Mais uma vez, lembrando, os gastos que é o cerne da matéria, que é o recheio da matéria,
que a compra do terreno e os investimentos nas contratações de jogadores foram feitas depois de junho, né? De fato, do que foi, a gente viu aqui na matéria, de fato, do que foi orçado, né, no Flamengo no primeiro semestre para ter em déficit foi menor, né? Foi menor, de fato. Mas não é isso que está se questionando ali. Sobre o caixa do primeiro semestre, que é o resultado que a Comissão de Finanças tem, também esteve melhor do que o orçado. O que se fala na matéria é uma suposta previsão de dificuldade por não ter feito venda de jogador, por ter comprado o terreno e por ter feito investimento na janela. Suposições tomadas por bases estas premissas, pois os números de junho fechados estão excelentes e os de setembro não foram fechados contabilmente. Sim, mas não são os números de junho, né, que estão sendo questionados. Sobre o caixa, obviamente, houve um impacto pelo valor da compra do terreno, compra autorizada pelo Conselho Deliberativo, que nada tem a ver com o número contábil do resultado. Né? Mas aí também entra aí, né? Não está se questionando o resultado, está se questionando, né, o dinheiro em caixa, né? Que o Rodrigo Matos também coloca ali, que o Flamengo hoje não tem dinheiro em caixa, né? Como costumava ter, uma reserva prudente. O resultado econômico de setembro estará dentro do orçamento, porque linhas se compensam, né? Não cabe à Comissão de Finanças, pelo que rege o artigo 144 do Estatuto, fazer suposições por premissas que lê em jornal. O Flamengo entregou mais de 1,5 bilhão do EBITDA de 2019 até hoje e certamente vai fechar mais um ano com mais receita e resultado que estava previsto no seu orçamento, consolidando a potência e reforçando a gestão como um exemplo de sucesso em todas as esferas. E aí a gente espera isso, né? Financeira, que mais entregou receita e pagou dívida do Flamengo, dívida da história do Flamengo, administrativa, que mais evoluiu em governança, processos de profissionalização de todas as áreas do clube, patrimonial, a gestão que conseguiu o Maracanã por 20 anos, que ampliou o CT, que mais investiu na sede, que comprou um terreno para o estádio próprio, esportiva, a que mais ganhou em tão pouco tempo. Aí entra aquilo também, assim, há muita projeção também, né? A galera, a matéria faz projeções, o Flamengo faz projeções, o Diogo Lemos também faz tudo. A gente vai ver qual projeção o que vai acontecer no realizado. Essa é a grande questão. Então, assim, diante de tudo isso, eu estou acompanhando, claro, né? Acompanhando toda essa situação de perto. Todo mundo também. Esse assunto vai virar uma pauta política. Acho que a nota do Flamengo e até mesmo a resposta do Diogo Lemos, ela não entra em alguns aspectos, como as questões, né, de adiantamentos. Também, se o Flamengo usou, né, algum crédito também bancário para, né, as garantias. Então, assim, há muitas perguntas sem respostas. E resumir tudo à eleição, eu acho muito pouco, tá? Para mim é muito pouco. A gente vai acompanhar com uma lupa, né? O Leandro Barbosa, a torcida queria que o Flamengo contratasse, o Flamengo contratou agora, estão querendo gerar crise. Não, cara, a questão não é essa, né? A questão não é essa, né? De gerar crise. É a gente olhar. O Flamengo tinha que contratar? Lógico que tinha que contratar, né? Agora, o Flamengo tinha que contratar e tinha que vender, né? E o Flamengo não vendeu e contratou. E aí? Então, assim, tudo na vida é um equilíbrio, como o Landinho coloca ali. O Flamengo não pode gastar mais do que arrecada. A torcida queria contratar, se o Flamengo contratou, porra, ótimo. O departamento de futebol agiu rápido, foi lá, e parabéns para o departamento de futebol, que, né, tentou suprir os problemas que o Flamengo teve ali, né, que não estavam previstos, né? Jogadores que se lesionaram com traumas, né? O Cebolinha, o Vinha e o Pedro, né? O Pedro foi um pouco depois, mas o Flamengo contratou, fez o certo, mas não vendeu, cara. Então, assim, não é questão de gerar crise, é questão de que você tem um equilíbrio, né? O orçamento você faz lá, você tem previsão de quanto você vai vender, né? De quanto você vai levantar de grana para vender, de receita, e o quanto você vai comprar, que é o gasto ali que você pode fazer. E aí nós fizemos as compras, né? Nós fizemos as compras aqui e não vendemos. O que vendemos está muito abaixo do que foi orçado. A questão é essa, Leandro. Não é, e isso não é culpa diretamente do departamento de futebol. E aí entra também uma questão de você pegar muitas vezes e analisar, pegar e tirar tanto o diretor financeiro como o vice-presidente financeiro, de que são meros, sei lá, tesoureiros que ficam ali somente em cima do dinheiro e nada tem de administração, é muito pouco também, né? Mas a questão é essa, Leandro.
Gabriel Braga, resumindo, a gente tinha uma ilha de excelência que era a gestão financeira num oceano de amadorismo. Agora nem isso. Resta saber se a inviabilização financeira é projeto ou só incompetência. Assim, eu não vou bater martelo nenhum, tá? De que, tá incompetente, tem feito... A gente vai ter que esperar. Tem muita coisa ali que são projeções preocupantes, sim, né? Eu me preocupo, acredito que todos vocês também, mas para confirmar, para a gente poder falar se foi competência, incompetência, se faltou isso, faltou aquilo, a gente vai ter que esperar, né, os próximos balanços. Balanço trimestral de setembro, o balanço do fim do ano, ver se, de repente, essas vendas que não foram feitas, né, no meio da janela, eles façam em dezembro e equilibrem esse caixa, se de fato vão antecipar a receita, de como isso vai estar lançado, né, no balanço. Marcelo T. Santos, todos os beneméritos do clube não poderiam pedir ao presidente que responda essas questões. O Conselho Deliberativo pode pedir levantar, aliás, qualquer associado do Flamengo pode levantar essas questões, né, pedir, oficializar, pedir explicações. Agora, tem que saber se vão querer dar, né? Se vão querer dar. Eu posso chegar lá e pedir esclarecimentos, qualquer associado pode fazer. Sarda, em momento algum se desmente, sempre é política, oposição, não tem dados. Isso eu acho que é muito pouco, entendeu? E aí a gente, assim, eu não vou dizer que, dizer que o Landim é incompetente, isso e aquilo, que a finança é isso ou aquilo, porque a gente precisa esperar para ver. Sarda, na resposta, o financeiro é importante. No podcast só falta o Landim falar que o Tocha não fez nada. Tem isso, né? Adilson Luiz da Silva, ninguém quer gerar crise, tem que ter transparência. Essa gestão neste ano não está tendo. Não podemos voltar a ter um Flamengo de antigamente. É isso, acho que você tendo transparência, respondendo os questionamentos, projeção é projeção, né? Mas, assim, quem entende de finanças sabe que você vai dentro ali, quando você tem dados suficientes, que você pode ir projetando situações que pode se realizar lá na frente, né? São previsões, isso é natural também. Leandro Barbosa, eu entendo, o Flamengo poderia vender o Fabrício Bruno e outros, mas em momento algum o Flamengo se viu nessa obrigação, e se não vendeu é porque pensou na parte esportiva, além dos jogadores machucados. Bom, como eu disse, eu não vou entrar na situação do porquê vendeu e não vendeu. Eu tenho uma opinião com principalmente a negociação do Wesley, né? Mas a questão, assim, independente da parte esportiva, Leandro, o Flamengo tinha que vender. Para poder ter o lado financeiro equilibrado, né, entre investimentos, né, e receita, tinha que vender. Fato, quando você orça, você faz o orçamento, você tem que procurar, lógico que muitas vezes você não vai seguir fielmente o orçamento, como esse ano, por exemplo, como eu disse, a gente adquiriu um terreno, não estava orçado, a gente deveria fazer uma readequação. Mas tem que ter um equilíbrio, cara. Entendeu? Tipo assim, senão a gente faz igual o John Textor, pô. E a gente não é John Textor. Vai lá, Botafogo arrecada, tem uma receita bruta de 200, 300 milhões de reais e gasta 500 milhões de reais. É equilibrado isso? Não é. Então você tem lá um orçamento, né, que prevê vendas, que são importantes para a saúde financeira do clube, e investimentos. E isso aqui, né, receita, despesa, com relação à compra e venda de jogadores, não está equilibrado, entendeu? Então, assim, não tem essa de que não se viu obrigado a vender. Tinha que vender. Poderia não ser o Fabrício Bruno, poderia não ser o Wesley, que vendesse jogadores da base, mas tinha que vender. Ou então, você diminuísse os seus investimentos, tá? Mas, assim, vamos lá. Quer mais transparência do que os balanços. Sim, a gente vai ter que esperar os balanços para ver qual o impacto. Nem sempre é necessário vender. Se aumentou outras entradas como patrocínio. Então, meu filho, mas aí é aquilo que eu estou te falando. Se aumentou, a gente está falando. A gente está aqui no campo da suposição. Entendeu? Agora, com relação à venda e o próprio. Assim, a gente está pegando aqui de uma fala, né, do que eles colocaram ali. Beleza, a gente não vendeu, mas compensamos com outras receitas. A gente vai ver. É tudo sim. É tudo. Tanto como há uma projeção por parte, é isso que você tem que entender, Leandro, por parte do que está se falando o Rodrigo Matos na matéria, também o Flamengo está projetando. É o se também. O Flamengo também, se o Diogo Lemos na resposta também é o se. Eu espero que sim. Beleza, olha, o Flamengo conseguiu outras receitas aqui, aumentou 200 milhões de reais de receita aqui, sei lá, licenciamento, no marketing e tal, que não vai impactar, que a falta das vendas de atletas não vai impactar. Eu espero, mas assim, é campo de suposição. É claro que números, quem entende, assim, eu gosto muito de acompanhar a política, né? Então, os políticos muitas vezes falam desse lado financeiro. Cara, você pega, né, leituras, né, dos balanços, né,
e você faz projeções em cima de algumas situações. Quem né, entendido, eu não sou, tá, Leandro? Eu não sou, eu não mancho de finanças. Mas quem entende consegue fazer esse tipo de projeção. É tudo no campo do si? É tudo no campo do si, né? Vamos ver se lá na frente vai se realizar. Né? Eu espero que sim. Se o Flamengo conseguiu outros tipos de receitas que vão compensar essa não venda, ok, estamos no 0-0, show de bola, vamos embora, e tocou para frente, independente se vai ter caixa ou não. Né? Aí é uma outra situação. O Sarda aqui é o campo da suposição, estamos discutindo sobre uma notícia, ninguém está batendo. Sim, ninguém está batendo martelo, é tudo no campo do si. A gente poderia bater o martelo se o Flamengo tivesse na nota aportado dados ali, o que não aconteceu de alguma forma. Leandro Barbosa, valeu pelo diálogo, Tulinho, um abraço. Tamo junto, meu amigo. Não, aqui, porra, muito legal isso aqui, esse diálogo aqui. Eu, como falei, não sou entendedor de finanças, né? Não sou especialista, não, mas é por isso que eu venho trazendo aqui muitos dados para a gente tentar entender. Então, assim, para dizer que os caras são incompetentes, que os caras já erraram e tal. Não é esse ponto. Ah, dá para ficar tranquilo? Também não. Dá para você ficar ali no meio termo e, de olho, ponto, gente. É isso, entendeu? Mas a gente trouxe aqui. Vamos voltar lá pro papo com o Landim, que ele vai seguir falando e vai falar de estádio também, tá bom? Podem falar o que eles quiserem. Sabe que isso aí, numa campanha, é ruim do cara assumir isso, mas aquela fala foi perfeita, eu acho, ali, do Márcio Braga, quer dizer, mostrando isso, que demonstra o que a gente sentiu na própria reunião do Conselho, quem teve na reunião do Conselho, não sei se vocês estavam lá, que tinham as conspirações lá do lado e tal, todo mundo falando mal, e quando viram que iam perder a votação, foram embora, né? Teve 99 pessoas que acabaram saindo e não votaram. E teve 30 votos contra, mas teve 602 a favor. Graças a Deus, quando você tem uma matéria como essa, que é fundamental para o interesse, vamos dizer assim, do clube no médio e longo prazo, por mais que você conspire, você não consegue fazer com que o sócio do Flamengo ele vá contra o seu próprio clube, né? Por mais interesse político que possa existir ali, pequeno, quer dizer, no fundo, a grandeza do Flamengo para os seus sócios. E por isso que eu acredito muito nos sócios, entendeu? Eu acredito muito na capacidade de discernimento e na hora que eles forem votar, de saberem que vão estar votando para que a gente possa continuar a tocar o clube da forma com que a gente está tocando, dando os resultados que a gente tem dado e mais, né? Permitindo a estruturação de alguns projetos importantes, nos quais eu diria que esse, o estádio, é fundamental, porque é um sonho de todos nós. Eu lembro muito bem da conversa que eu tive com vocês dois com relação a isso aqui, assim, a felicidade de vocês, quer dizer, no momento em que eu falei para vocês, olha, a gente conseguiu resolver o problema lá e a gente vai ter o leilão e nós vamos com tudo para esse leilão. Eu lembro de vocês me abraçando, emocionados. Ali, é o sonho de todo torcedor. É um sonho. Eu lembro disso. Mas assim, e assim foi com várias pessoas. Então eu acho o seguinte, e eu acho que isso é factível. Se a gente conseguiu sair da receita do Flamengo de 500 milhões e botou 1,4 bi, gente, eu não sou irresponsável, nunca fui da minha vida. E eu estou dizendo para vocês, esse estádio é factível. Só que ou porque as pessoas não querem, por algum outro motivo qualquer, que eu não sei, ou porque, sei lá, talvez o fato da grandiosidade do Flamengo pode incomodar. Hoje, por exemplo, a gente vai estar... tem uma pauta que a gente vai estar discutindo sobre SAF do Flamengo. Né? Então, assim, não custa as pessoas... Presidente,